irmãzinha, a veneração a Maria, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, é um forte alicerce da doutrina católica romana. A Igreja Católica defende a Imaculada Concepção de Maria, sua ascensão ao céu e a sua intercessão em favor dos pecadores junto ao Pai Santíssimo. Maria, a bem-aventurada por todas as gerações, que ela o é, tá? Como ela própria recita em seu cântico, ela é, diríamos, o centro da doutrina católica, mesmo sem nenhum respaldo bíblico, tá? Então, nos escritos apostólicos e nas determinações do próprio Jesus Cristo, fica claríssimo de que ele é o nosso único cordão umbilical com o Pai Santíssimo. Olha o que ele disse lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse eu e a minha mãe, ou eu e qualquer apóstolo. Não. Ele disse ninguém. É só eu. Então, João 14:24, o que ele disse? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Tá? Em outras palavras, ele está dizendo, embarca nas falácias de homens. Da carta, capítulo 2, versículo 5, escreveu o quê? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Olha ainda, Judas, na pequena carta que ele fez, ele escreveu, olha, Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Viu, meus irmãozinhos? Deus não permite outro rei ou rainha, portanto não existe rainha do céu. Tá percebendo? Não é eu que estou dizendo, é o Santo Evangelho, tá bom? Olha, ainda a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, o que ele diz? Se alguém pecar, temos um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Tá vendo como é que é? Aí ainda, carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8 e 9. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. O que é estranhas? Não bíblicas. O que é estranhas? Não bíblicas. Tá entendendo? Tá aqui, não é estranha. Não tá aqui, é estranha. Gente, tão claro isso, tá? Atos 4, versículo 12. E nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A quem ele está se referindo e a quem ele está puxando a língua, a quem ele está dando um alerta, tá? Então, gente, ele está se referindo aos santos que reverenciam, não é para fazê-lo. Em Mateus 23:10 disse Jesus mais essa, olha, não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Notou? Ele não está dizendo um só, ao invés de um só, ele está dizendo, pois um só e a minha mãe, ou um só e sua mãe. Não, ele não disse isso. Dados as suas virtudes, a jovem Maria foi escolhida para servir a um rico propósito de Deus na terra, o que lhe confere o título de bem-aventurada para todo sempre. Porém, assim como qualquer outro personagem bíblico, não foi morto em troca dos pecados de ninguém. E não obstante, não intercede por nós. Veja o que Paulo está dizendo. Repetindo, só Cristo deu o seu sacratíssimo sangue pelos nossos pecados. E só a Ele, o Pai Santíssimo, concedeu o poder de interceder por nós. É disso que Jesus, os apóstolos todos falam. Tá? Inclusive, não há relato em toda a palavra de Deus de que Maria tenha sido assunta ao céu. Não ela. Nenhum dos santos. E um relato apócrifo denominado A Morte da Virgem Maria, atribuído pela Igreja Romana a José de Arimateia, conta que Maria pediu para o seu filho Jesus Cristo para avisá-la de sua morte 3 dias antes de acontecer. Então, 2 anos depois da ascensão de Cristo, um anjo teria vindo avisar para ela. Então ocorreu o falecimento de Maria. O relato diz que habitantes de Jerusalém, instigados por Satanás, queriam pegar o corpo de Maria e queimar, mas ocorreu uma cegueira geral.
Os apóstolos então teriam fugido com o corpo e colocaram no sepulcro no Monte das Oliveiras. Olha, gente, foi quando, de acordo com a carta apócrifa de José de Arimateia, uma luz do céu cobriu os apóstolos e o corpo santo de Maria teria então sido arrebatado aos céus, tá? Pelos anjos. Veja bem, segundo o relato, isso teria acontecido após 2 anos da assunção de Jesus Cristo. Depois que ele foi morto na cruz, ressuscitou e subiu ao céu. Foi por aí. Curioso, nenhum livro do Novo Testamento, visto que todos foram escritos anos, até 10 anos, outros até 20 anos após, tá, a ascensão de Cristo. Nenhum faz a mínima citação a respeito de toda essa passagem, tá, pseudo-passagem relatada. Qual o apóstolo, intérprete ou editor da época teria qualquer motivo para omitir tal importante fato, caso fosse verdade? E se, conforme a segunda carta a Timóteo, capítulo 3,16, Paulo já disse, olha, toda a escritura é inspirada por Deus. Logo, não deixariam passar. Ele, Paulo mesmo, ele escreveu bem após a assunção de Cristo. E se 2 anos depois ela morreu e o anjo avisou e ela foi arrebatada, por que Paulo não saberia? E como não saberia? Pedro, Tiago, o menor, que escreveu, gente, há 40 anos depois. Como não saberia? Isso é, ninguém consegue acrescentar nem diminuir um J ou um tio quanto à palavra de Deus, como eu já falei em Deuteronômio e em Mateus 5,18 está lá também. Portanto, sendo toda a Bíblia selada por Deus, porque o Pai Santíssimo e o seu Filho Jesus Cristo omitiria então tal evento, contaria até antes. Ele teria dito, a minha mãe também, como eu irei para o Pai, minha mãe também irá para o Pai. Mostrem onde ele disse isso. Gente, vamos deixar claro, não estou aqui discutindo, brigando contra uma coisa que seria magnífica. Só que eu estou dizendo que não é verdade, não é verátil, não consta, não tem como, tá? É essa a realidade, tá? Por que na Bíblia utilizada pela própria Igreja Católica não consta tal evento? Manda que alguém mostre. Tá? Agora, o que realmente está escrito, sim, por toda a Bíblia, é que não devemos ter nenhuma adoração, nem se prostrar, venerar ou servir a ninguém, exceto ao Pai Santíssimo e importante, sob a única, não uma, tá? Sob a única intercessão de Jesus Cristo. Ninguém mais. Isso inclui a sua mãe Maria, tá? A bem-aventurada nossa Maria, a mãe de Jesus. É isso aí, e que alguém me desminta. Meus irmãozinhos, volto a frisar, o que eu faço é alertar os incautos a se libertarem do, hipnotismo da tradição, fazerem como eu fiz, despertar para a verdade. E ela está aqui nas Santas Escrituras. Em nome de Jesus, amém.